Depois de décadas de rumores, de negócios com a máfia, supostos cemitérios e pistas sem saída, os investigadores não estão mais perto de desvendar um dos casos não resolvidos e mais notórios da nação estadunidense. Eu sou André Andrade e hoje nós estamos iniciando a nova série Não Só Criminal. Essa série que vai marcar a vida de muitos com interesse, curiosidade e para você que ama casos que foram desvendados e muitos desses, como esse também, que não foi desvendado ou que teve qualquer revolução ou encontro de pistas concretas. Deixo aqui para vocês, meu muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Estúdio Boston Podcast começando mais uma série. Antes, estou mostrando aqui para vocês essa linda caneca que eu ganhei da minha digníssima namorada, que foi um presente surreal, e também uma caneca super personalizada da Positive Vibes. Então a Positive Vibes aqui de Boston, Massachusetts, tem uma promoção que você não pode perder. Se você quer dar um presente para a pessoa que você ama, seu namorado, sua namorada, sua mãe, seu pai, seu irmão, um grande amigo, canecas decoradas, vem nessa bolsa linda aqui, que eu amei esse aqui. Tá vendo aí, Steve Lins? Cara, esse que é surreal. bolsa bonita, hein, meu? Gostei. Adorei, vem com cheiro gostoso, cheiro de chiclete, sabe? Eu amei. Eu vou deixar um número aqui pra vocês, 781-605-9461. Então vocês entrem em contato, pede a sua caneca decorada. Por favor, gente, não esqueça de comprar a caneca para sua professora preferida. E também, tá? As professoras merecem, né? A minha professora já falou também que é uma caneca dessa, então... Gente, você que é de Massachusetts, não perca promoção. Basicamente, nós estamos começando mais um vídeo e hoje eu tenho novamente o Steve Lins, diretamente de Brasília. E ele está fazendo a narração dos fatos dessa série documental dos estúdios Boston Podcast TV. E hoje nós vamos... Será que nós vamos desvendar o caso do Jimmy Hoffa, Steve Lins? Positivo, André Andrade. Olha, é um caso muito misterioso, viu? Que se assemelha a um caso parecido até lá no Brasil, né? Que foi do Celso Daniel. Mas aqui parece ainda mais intrigado, viu? Esse caso é louco e de deixar arrepios. Então, para você estar chegando, não saia desse vídeo. Esse é o vídeo 2 sobre Jimmy Hoffa. Nos minutos após as 2 da tarde de 30 de julho de 1975, o ex-presidente da International Brothers of Teens Union, Jimmy Hoffa, esperava impacientemente do lado de fora do restaurante Marcus Red Fox, em Bluefield Township, no estado de Michigan. Ele estava lá para conhecer alguns chefões da máfia Anthony, Tony Jack e Glacone de Detroit, e Anthony, que é Tony Provenzano de Nova Jersey. Supostamente com o objetivo de consertar as relações desgastantes com o último. Às 2h15, Hoffa ligou para sua esposa, Josephine, para reclamar que estava sendo enganado, acrescentando que voltaria para casa às 4 da tarde para grelhar bifes para o jantar. Rapaz, então o cara ele tinha uma influência danada e o cara ainda sabia cozinhar. Que cara mais fantástico, hein? É, parece que as pessoas que também se envolvem nos sindicatos ou meios criminosos, eles têm uma boa mão para gastronomia. Esse era o caso de Jimmy Hoffa. Mas Hoffa nunca voltou para jantar. E na manhã seguinte, seu Pontiac Grandville verde foi encontrado ocioso no estacionamento em Marcus, em Red Fox. Com a apresentação de um relatório de pessoas desaparecidas naquele ano, o caso foi formalmente aberto sobre o que se tornaria um dos mistérios não resolvidos mais famosos da nação estadunidense, Steve Lins. Olha, e você vê que aqui os Estados Unidos é um país que costuma solucionar bem seus crimes, né? E o FBI na época já tinha uma seção, já tinha um crescimento no Boreal, que começou na década de 20, naquele período de Al Capone, e até hoje eles não solucionou. Como Hoffa sumiu, desapareceu, nada foi encontrado absolutamente até hoje para dizer concretamente, este aqui foi o evento que ocorreu naquele dia. James Ritter Hoffa recebeu uma lição precoce sobre os perigos das condições de trabalhos inseguras quando seu pai mineiro
de carvão, morreu de câncer de pulmão em 1920. Ele organizou sua primeira greve enquanto trabalhava para os supermercados Kroger, em Detroit. Isso no início da década de 30. Em poucos anos, ele estava transformando os Teamsters no sindicato mais poderoso do país. Um herói para seus membros de base, Hoffa era uma escolha popular para assumir o cargo de 1957. No entanto, ele forjou laços estreitos com chefões do crime organizado enquanto traçava seu caminho para o poder. Conexões que atrairiam o escrutínio de Washington, legisladores e eventualmente procurador-geral Robert Kennedy. Depois de ser condenado por adulteração de júri, fraude e tentativa de suborno, o líder sindical começou a cumprir sua sentença de 13 anos de prisão em 1967, Steve Lins. O cara era um homem perigoso e também influente. Olha, então ele chegou a cumprir os 13 anos por completo? Como é que foi isso daí? Ele teve o seu cumprimento parcialmente, na verdade, porque deveria ser uma pena muito maior, porque perceba que até o presidente americano esteve envolvido na apreensão de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, que passou a presidência dos Teamsters para Frank Fitzmore, recebeu o indulto presidencial de Richard Nixon em 1971, com a estipulação de que deveria evitar a atividade sindical até 1980. No entanto, Hoffa não tinha intenção de esperar tanto tempo e estava explorando maneiras de recuperar a sua liderança no momento em que ele desapareceu abruptamente. Steve Lins, casos assim deixa todos nós com pulga atrás das orelhas. Olha, André, você vê que o negócio é lucrativo, porque o cara queria continuar no sindicato, hein? E perceba que ele era proibido, né? Ele teve uma chance vindo da caneta do presidente Nixon. E mesmo assim, corriqueiramente, ele tinha seus eventos com vários trambiques para que ele voltasse ao poder. Jimmy Hoffa era uma pessoa imparável. Gente, ele não tem nada a ver com Lula, né? Cara, quanta... Porque era todo o país, ouvia o cara e era um líder máximo. Até quando foi prender, foi um grande problema para os Estados Unidos prender ele. Porque realmente o Lula era mais uma coisa local, assim, né? Ali em São Bernardo do Campo, né? Isso. E ele, você vê que é o país inteiro, né? Ele tem ramificações no país inteiro. E do país é todas as pessoas pararam para ouvir. Investigações da máfia chegaram a um beco sem saída 3 semanas após o início de busca. O FBI tinha uma pista quando cães policiais discerniram o cheiro de Hoffa no banco de trás de um Mercury Marcus Burgan. O carro era da propriedade de Joey Garcalon, filho de Anthony Garcalon, que havia sido emprestado pelo protegido de Hoffa, Chuck O'Brien, que negou qualquer envolvimento no caso. Steve, isso aqui me cheira mal, porque os envolvidos declararam, né? E possivelmente a polícia não tinha como afirmar, porque eles não estavam no caso realmente próximo, mas o carro me parece que foi roubado do proprietário para estar ali na cena do crime. Sim, com certeza. E falar em cheirar, o que me chamou a atenção foi esses cães policiais aí, hein? Fizeram um excelente trabalho. Perceba que naquela época cães farejadores já era usado 24 horas. Eu acredito, usando essa fala sobre cães farejadores, que muitas pessoas não fazem qualquer observação de agrado contínuo, ou porque o animal pode sofrer qualquer ataque. Se não fosse cães farejadores, mais um avião teria sido explodido por Pablo Escobar naquele evento da década de 90. Então, cães farejadores é necessário. Com a convocação de um grande júri de Detroit, em setembro, uma série de oficiais do Teamsters e reputados associados da máfia foram chamados para testemunhar. No entanto, nenhum ofereceu qualquer informação substancial, muitas vezes invocando a quinta emenda em vez de respostas. Já em 1976, o FBI divulgou um relatório de suas descobertas, no que ficou conhecido como RUFLEX, mesmo a lista de suspeitos, incluindo outros nomes durões, como Vito, Billy Jack, Guy Calone e Salvatore, o Sally Bugs. Brugiglio, infelizmente, embora os investigadores sentissem que estavam no caminho certo, não encontraram ninguém disposto ou capaz de confirmar que o desaparecimento de Hoffa
resultou diretamente no envolvimento da máfia. Em 1982, 7 anos depois de ter sido visto pela última vez, fora de Marcus Red Fox, Hoffa foi declarado legalmente morto. Sim, Steve. Você vê, por exemplo, que a gente até fez o comparativo lá do Celso Daniel, né? Olha a diferença aqui. Por exemplo, o corpo do Celso Daniel foi encontrado com 11 tiros, né? Esse caso aqui, que a gente está tratando do Hoffa, foi uma coisa assim que nem o corpo do cara encontraram. E o que eu acho mais incrível, eu estou usando a palavra acho aqui, pessoal, porque eu tenho várias ideias como você está tendo aí nesse vídeo. O que eu acho mais incrível é que nesse percurso de 7 anos, o país vasculhou até mesmo nos estados em volta de Indiana, de Michigan e de Nova York. Então eles tinham certeza que encontrariam fatos. E até hoje não encontraram. Mas recentemente, né, tem o caso do cemitério aqui em Nova York, que eles encontraram pistas, DNA, né, manchas de sangue, já nesse período de 2015. Quantos anos depois? Então a polícia até hoje tem uma pulga atrás das orelhas. Uma confissão convincente surgiu de O Irlandês, essa série maravilhosa da Netflix. Com o passar dos anos, surgiram inúmeras teorias sobre onde os restos mortais de Hoffa poderiam ser encontrados. Em 1982, um assassino da máfia chamado Charles Allen disse a um comitê do Congresso que manda-chuva do sindicato havia sido desmembrado e deixado nos Everglades, na Flórida. No final da década, outro assassino, Donald Tony, o grego, franco surgiu a noção popular de que Hoffa foi enterrado sob o Giants Stadium em East Rutherford, em Nova Jersey. Embora a morte da maioria dos principais suspeitos tenha dificultado as investigações, o caso arquivado de repente recuperou força em 2001, quando uma nova tecnologia de DNA revelou que um cabelo encontrado no Mercury Marques Brogan era compatível com o de Hoffa. O assunto foi encaminhado ao gabinete do procurador do condado de Oakland, em Michigan, que retornou a notícia desanimadora de que não havia provas suficientes para acusar alguém, mas que de fato o DNA de Hoffa era verídico. 3 anos depois, outra porta se abriu com o lançamento de um livro intitulado I Hid You Penthouse, uma suposta frase da máfia usada para avaliar disposição de uma pessoa que poderia matar a outra. Escrito pelo advogado Charles Branch, o livro apresenta um intrigante relato de um caso de um recém-falecido associado da máfia e Hoffa, chamado como Frank, o irlandês Sheeran. De acordo com Sheeran, Hoffa deixou as pessoas nervosas ao ameaçar expor os negócios da máfia dos caminhões nos bastidores que ocorreram enquanto ele estava preso. A confissão levou os detetives a rasgar as tábuas do assoalho da casa apontada por Sheeran. Dicas continuaram a chegar. Assim começou uma tendência insatisfatória no qual proprietários foram saqueados na esperança de encontrar mais pistas. Se não o corpo real do homem desaparecido, uma fazenda de cavalos perto de Milford, uma garagem em Roseville ou um terreno baldio em Oakland Township. Observe comigo, Steve. Tudo isso de amostras e aparecimento, essa declaração que levou ao seriado da Netflix, O Irlandês, esse homem chamado Sheeran, ele fala com muita propriedade que realmente foi ele que assassinou uma pessoa que era de confiança dele mesmo, mas foi amando desse tal homem que era de Buffalo, da Pensilvânia. Mas o curioso aí, André, é que para onde tem as pistas, né, o corpo some como fumaça, né, vão atrás e não tá mais lá. As pessoas que falam desaparecem também. E a última vez que a polícia teve emendas, 20 anos depois, né, 21 anos depois, a polícia teve o caso e encontrou fonte que o cabelo realmente era de Jim Hoffa, mas nada a dizer, tão pouco de acusar. Realmente é um caso que até hoje gera pulga atrás das orelhas de alguém que foi importante até mesmo para o americano. Tudo destruído para não revelar nada. Em outro exemplo da nova evidência que aparece a cada poucos anos, em 2015, o New York Post relatou uma alegação de que Hoffa havia sido enterrado em um tambor de 55 galões
em um depósito de lixo tóxico no nordeste de Nova Jersey. Naturalmente, a fonte da informação, o membro da máfia e dos Teamsters, Philip, irmão Moscaro, havia morrido no ano anterior. Então, mais uma vez, a polícia foi atrás. Mais uma pista foi encontrada, mais evidências de DNA, mas nada que se pode acusar. Para você estar assistindo esse vídeo, essa série que nós estamos iniciando de casos que até hoje geram a pulga atrás da orelha e que não foi desvendado, deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe aí, mas fale comigo, para você, o caso Jimmy Hoffa foi realmente intitulado como não descoberto ou realmente tem as provas necessárias e verídicas, ou até mesmo você pode dizer quem poderia ser acusado? Será que esse homem que a Netflix lançou a série O Irlandês? Deixe aqui seu comentário. Steve Lins, diretamente de Brasília, meu muito obrigado pela sua participação. Deixe um salve para a família dos estúdios Boston Podcast TV. Prazer enorme, André Andrade, estar contigo aqui mais uma vez. Um forte abraço. Gostaria que todos vocês não perdessem os próximos episódios dessa série fantástica. Se você tem curiosidades, dúvidas da nação estadunidense, comenta, compartilha. Tem vários vídeos legais, você pode assistir, mas não perca essa série. Forte abraço, estúdio Boston Podcast TV, termina mais um vídeo aqui. E não deixe de entrar lá no Instagram e também fazer seu pedido da sua caneca e também ver todos os prêmios e sorteios do estúdio Boston Podcast. Forte abraço.